Olá, turma do sexto ano B. Vamos para mais uma aula, a 11ª aula com a professora Gena, para a escola Antônio Jesuíno da Silva, a disciplina Ciências, e vamos dar continuidade ao conteúdo das células. Vamos falar aqui um pouco da teoria celular. Segundo a teoria celular, todos os organismos são formados por células e estas surgem apenas por divisão de células pré-existentes. Ou seja, para uma célula existir, ela precisa necessariamente de uma outra célula já existente, que vai se dividir e dar origem a novas células. Diante dos variados trabalhos e descobertas nesse campo, Theodor e Mathias afirmaram em trabalhos diferentes que todos esses seres vivos eles são formados por células. Essa ideia constitui a base da conhecida teoria celular. Então, um desses estudiosos, desses pesquisadores, um chegou à conclusão de que todos os animais eles eram constituídos por células, e o outro chegou a uma conclusão de que todos os vegetais também eram constituídos por células. Por isso que eles chegaram a essa conclusão de que todos os seres vivos são formados por células. Essa ideia foi aceita por muitos pesquisadores, incluindo o patologista Rudolf. Esse cientista afirmou que toda célula surgia de outra pré-existente e resumiu seu pensamento em uma frase bastante conhecida, que todas as células se originam de outra célula. A versão moderna da teoria celular tem como fundamentos: todos os seres vivos são constituídos por células, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células, onde ocorrem diversas transformações químicas, e o conjunto dessas transformações químicas chamam-se de metabolismo. Então, toda transformação química que acontece no nosso organismo também são as células que fazem toda essa transformação química, que vai acontecer quebra de moléculas, e essas transformações químicas elas são chamadas de metabolismo. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes, através da divisão celular. Como já foi dito, uma célula para existir, ela necessariamente precisa vir de uma outra célula já existente. A célula é a menor unidade da vida, da célula ao organismo. Todos nós já fomos um dia uma única célula. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens. Nós temos aqui os gametas. O espermatozoide, que é uma célula, o óvulo, que é uma célula. Quando esses dois gametas se juntam, nós chamamos de fecundação. Que vai formar uma única célula chamada zigoto. E este zigoto é o que vai dar origem ao ser humano. Ela vai dar origem, o zigoto vai se dividir em duas células. Essas duas células vão se dividir em 4 células e assim vai acontecendo essas divisões até a formação do corpo humano, até a formação do ser humano. Vai formando desde os sistemas aos órgãos, que é o conteúdo que vamos ver mais adiante, até formar o ser humano. A célula procariótica é a célula primitiva. O significado do nome vem do grego antes, que é primeiro, e cário, que é núcleo. Sendo assim, a definição é antes do núcleo. Então, as células procarióticas, elas são as células que não possuem núcleo. E células procariontes são formadas por citoplasma
ribossomos e material genético. O nucleoide é a região celular do citoplasma onde está disperso o material genético. Sendo células procarióticas possuem moléculas de DNA circular, são os plasmídeos. As organelas que constituem a célula procariota possuem funções específicas. Então, as células procarióticas, elas são as células primitivas, porque foram as primeiras, acredita-se que foram as primeiras células existentes. E aqui tem do grego antes, que é de primeiro, e carion, que é o núcleo, que quer dizer núcleo. Sendo assim a definição antes do núcleo, ou seja, as procarióticas são as células que não possuem um núcleo definido. E o material genético da procariótica é circular. E os seres procarióticos, eles são seres unicelulares. Nós temos aqui uma imagem de uma célula procarionte, com as características, não sei se dá para vocês visualizarem direito, mas aqui está escrito cada detalhe da formação dessa célula. Cápsula, que é o revestimento externo da célula. Não dá para ler. Então, aqui, cápsula é o revestimento externo da célula, que é a parte mais externa desta célula procariótica. Citoplasma é a substância gelatinosa que contém que mantém o formato da célula. Então, a célula ela mantém o formato de acordo com o citoplasma. E o DNA, ele é armazena o material genético, ou seja, onde fica, o responsável pelas características tanto da mãe como do pai. Com o DNA é que é responsável pela transmissão das características tanto da mãe como do pai. Flagelo, responsável pela locomoção da célula. Nós temos aqui os flagelos. Membrana plasmática, ela controla o fluxo de substâncias na célula, que a membrana plasmática que é responsável pelo que entra e pelo que sai da célula. Parede celular, cobertura externa que confere formato à célula. Então, a célula procarionte também, ela possui uma parede celular. E pilos são microfibrilas para fixar as bactérias ao meio, que são esses filos aqui. São como se fossem uns pelozinhos para fixar a bactéria ao meio. E ribossomos, responsáveis pela produção de proteínas. As células eucariontes. A célula eucariótica é uma célula mais complexa que a célula procariótica. O significado do nome vem do grego eu, verdadeiro, e carion, núcleo. Sendo assim, sua definição, núcleo verdadeiro. Então, a diferença entre as células procarióticas para as células eucarióticas são que as procarióticas, elas não possuem um núcleo definido e esse material genético contém que é o DNA circular, ele está disperso no citoplasma, sendo que na célula eucarionte a célula ela é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, um núcleo bem definido onde está esse material genético. E esse material genético trata-se de uma estrutura membranosa chamada-se de carioteca, envolvendo um núcleo que armazena o material genético. Então, esse núcleo tem
uma estrutura membranosa que damos nomes de carioteca. Então, o núcleo é bem definido nas células eucariontes e os seres eucariontes podem ser unicelulares, tanto unicelulares como pluricelulares. Os unicelulares, nós temos como exemplo a ameba, que é um ser eucarionte unicelular, e temos como exemplo de célula eucarionte, de seres eucariontes pluricelulares as células animais e as células vegetais. Características da célula eucarionte. Por ter uma estrutura mais complexa, a célula eucariota possui muitas organelas membranosas que, além de fazerem parte da constituição celular, possuem diferentes funções. Então, as células eucariotas, elas possuem muitas organelas membranosas e cada uma dessas organelas, elas possuem uma função diferente. A dimensão de uma célula eucariótica, ela pode ser de até 10 vezes maior que uma célula procariótica. Este tipo celular é capaz de originar órgãos e tecidos. Sua estrutura permite a produção de diversos produtos necessários à atividade celular. Seres eucariontes podem ser unicelulares, como amebas e paramécios, e pluricelulares, como plantas e animais, pois ambos são formados por células eucariontes. E as células unicelulares, os seres unicelulares são os que são formados por uma única célula. E os seres pluricelulares são os seres que são formados por diversas células, cada uma exercendo uma função diferente. Nós temos aqui os exemplos de alguns seres unicelulares, protozoários. Nós temos aqui dos seres pluricelulares, que são o modelo aqui de uma célula animal e uma célula vegetal. Então, para fazer esse estudo das células, quem é responsável? Qual é o ramo que é responsável por esse estudo? Então, a citologia é o ramo da biologia que estuda as células no que diz respeito à sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. Então, tudo relacionado às células é estudado pelo ramo da citologia. Então, a atividade que vocês vão responder são as atividades da página 108. Vocês vão fazer o estudo da página 108 a 110, copiar e responder as questões da página 111 e 112. São as questões 9, 10, 11, 12, 13, da A à letra G, 14, A e B. Então, gente, é isso e até a próxima aula.